Fala meu povo, sejam muito bem-vindos ao Losangos, eu sou o Zaga e vamos comentar aí o episódio 7 da terceira temporada de The Boys hoje. É o penúltimo episódio da temporada e deixou muita coisa interessante aí pra ser resolvida no último episódio. Vale lembrar que a série foi renovada para uma quarta temporada, vai ter quarta temporada sim. Então, sem mais enrolação, vamos comentar esse episódio aí. Vou pedir pro seu Percival deixar o nosso alerta de spoilers na tela. Se você não assistiu o episódio 7 da terceira temporada de The Boys, vai lá no Amazon Prime assistir primeiro, depois você volta aqui pra gente conversar sobre esse episódio. E é mais um episódio fantástico da série, essa terceira temporada tá brilhante e o episódio começa justamente com o Homelander tentando descredibilizar, junto com a Ashley, né, tentando descredibilizar a Anne, nossa querida Starlight, perante a mídia, né, e pra toda a população ali. Só que no fim ela consegue reverter a situação, ela consegue virar o jogo e ela grava ele de maneira, né, sorrateira ali pra pegar ele falando coisas que não devia. E assim, era muito claro que ela tava gravando ele, que ela tava pescando comentários, que ela puxou ali até o papo da morte do Super Sonic e tudo mais. Dava pra perceber durante a conversa ali que ela tava gravando ele de alguma forma, seja o áudio ou live, como foi, né, que ela tava fazendo. Mas o Homelander é um cara tão arrogante, tão cheio de si ali, que ele sempre acha que nada vai acontecer com ele. Então é totalmente plausível ele ter caído nessa historinha aí, faz todo sentido ele cair nesse golpe aí, e agora ele está mais desesperado do que nunca, porque os 190 milhões de seguidores da Anne sabem quem ele é de verdade agora, que ele matou o Super Sonic e tudo mais. Eu quero ver como que ele vai fazer pra gerenciar essa crise de imagem aí, como que ele vai fazer pra reverter essa situação no último episódio. Mas também teve um final extremamente chocante aí, que a gente descobre que o Soldier Boy, na verdade, é pai do Homelander. Os cientistas da VOT usaram os genes do Soldier Boy pra fazer o Homelander, né, pra criar o Homelander. E aí tem um ponto, né, que o Soldier Boy fala que se tivessem mantido ele claramente deixaria o Homelander tomar o lugar dele, porque que pai não quer isso pro filho e tudo mais, o que dá a entender que eles podem acabar se aliando agora no final, e aí Billy Butcher e Hughie estariam em mais apuros ainda, Anne também, todos ali estariam em muito mais apuros do que eles já estão. Como eu comentei, o Billy e o Hughie estavam tomando ali o Compound V temporário. A Anne descobre que isso pode matar os dois, que de 3 a 5 doses já causa óbito, mas a Anne também aproveitou ali a visitinha na VOT e roubou o Compound V permanente pra Kimiko, né, e aparentemente, pelo que a gente vê, ela não tomou tudo, ela tomou, obviamente, recuperou os poderes dela, mas parece que ainda tinha componente V ali no frasco, e é uma coisa que eu tô teorizando desde o começo aí dessa temporada, se o Hughie e o Billy vão acabar tomando de fato o permanente, né, o componente V permanente. E agora eu imagino que sim, inclusive talvez para preservar ali a vida do Hughie, a Anne quer salvar o Hughie a todo custo, talvez ela arrisque, né, talvez ela tenha roubado mais componente V permanente para eles também, né, para salvar a vida deles. A gente ainda não sabe direitinho. Como eu também tava falando nos últimos episódios, a Maeve ainda está viva, sem corpo, sem morte, essa é a regra, e ela está presa ali, né, o Homelander inclusive tá querendo usar a genética dela pra fazer um filho também, né? Então ele tá poupando a vida dela por isso. Então ela ainda vai ter um papel importante aí nessa história, provavelmente. A gente torce pra que ela não morra, que ela consiga sair, até porque eles vão precisar da ajuda dela também pra combater o Homelander, principalmente se ele agora se aliar ao Soldier Boy. Os pesadelos do Billy nesse episódio também são muito importantes pra gente ver um pouco do background dele, né? Eles estão construindo esses personagens cada vez melhor e a gente vê também que ele se sente culpado pela morte do irmão, né, pelo suicídio do irmão. E quando ele volta, né, a gente fica imaginando que ele aprendeu a lição passando por essa experiência traumática, que ele ia mudar e tudo mais. Ele fica preocupado com o Hughie, a gente percebe que ele se preocupa com o Hughie, mas ao mesmo tempo ele esconde do Hughie a informação que a Anne passou de que eles poderiam morrer tomando esse Compound V temporário. Então, apesar do trauma, ele não mudou, ele continua sendo o Billy Butcher que a gente conhece, ele continua manipulando as pessoas ao redor dele. O A-Train também acabou sobrevivendo graças à VOT, que colocou o coração do Blue Hawk nele, pra ele agora ter um coração que funciona de fato, que ele possa voltar a correr e tudo mais, mas claramente ele não tá nem um pouco feliz com essa situação, e vamos ver aí se o A-Train vai tentar ser uma pessoa melhor, vai tentar mudar de lado, vamos ver o que vai acontecer, porque
porque como eu comentei no último episódio, os Seven agora, né, já tinham virado 2, ficou só o Homelander e o The Deep, né? E agora o Deep também perdeu a parceira ali, né, a mulher dele, eles acabaram brigando e como a gente vê, né, claramente ela fazia tudo por ele ali, ela escrevia os textos pra ele falar nas entrevistas e tudo mais, então agora ele também vai estar meio solto, e ele solto é um perigo, junto com o Homelander numa situação desesperada, então a VOT está na pior fase possível, mas ao mesmo tempo eles ainda têm a vantagem, né, dos poderes ali, eles ainda estão confortáveis na guerra, mas não na imagem e na percepção do público. E um dos temas aí, né, desse episódio é família. O próprio Hughie acaba falando pro Mindstorm que o Billy é a família dele, o French e a Kimiko também, a Kimiko fala pro French que ele é a família dela e tudo mais, então a gente vê que eles têm ali os pares, né, no grupo dos The Boys, né, e eles acabam se tornando uma família, e como toda família eles brigam, eles se desentendem, mas enfim, eles não deixam de ser uma família mesmo, e isso eu acho que vai ser importante também para a continuação dessa história, a relação deles estreitando cada vez mais e eles se apegando cada vez mais uns nos outros ali. Eu tenho que comentar também a loucura, a insanidade do Black Noir ali, enxergando desenhos animados conversando com ele, né, onde não existe nada. Bom, ele e o Homelander, os dois estão com medo do Soldier Boy, né, do que ele pode fazer, se bem que essa última ligação do Soldier Boy com o Homelander talvez tenha mudado um pouco de figura as coisas, mas os dois estão com medo do Soldier Boy e os dois estão lidando com esse medo de maneiras diferentes, né? O Homelander tá cada vez mais agressivo, tá tomando iniciativa, tá tendo atitude, enfim, sequestra a Maeve e vai falar em palanque político e vai dar entrevista e tudo mais, então o Homelander tá bem mais vocal, bem mais agressivo, bem mais cheio de atitude, enquanto o Black Noir, ele se retraiu completamente, se escondeu e tá ali alucinando, vendo desenhos animados, e os próprios desenhos animados também contam um pouco mais da história de como aconteceu, né, a captura do Soldier Boy pelos russos. E vamos deixar uma coisa clara aqui, o Soldier Boy ainda quer vingança contra o Payback, né, o time dele, o time antigo dele, da época da guerra e tudo mais. Ele ainda quer essa vingança, mas agora aparentemente talvez ele queira, né, se aliar à VOT pelo Homelander, pelo filho que ele descobriu que ele tem. Então o último episódio promete muitas soluções aí para essas histórias, para esses arcos, muitos desfechos interessantes. A série tá sendo muito bem construída aí, essa terceira temporada, para chegar nessa culminação. Esse episódio ficou com muitas pontas soltas e deu aquela ansiedade pro último episódio, né? E vale lembrar pra galera mais distraída, vale comentar aqui que esse episódio tem uma ceninha pós-créditos. Eles deram uma de Marvel ali e no penúltimo episódio eles colocaram uma mini cena pós-créditos que na verdade não leva a história pra frente, não é nada demais, é só mais um pedacinho daquelas animações da alucinação do Black Noir, mas tem uma ceninha pós-créditos sim. Então se você não viu, vai lá conferir também. Temos que comentar também o Mother's Milk, a relação cada vez mais complicada com o padrasto da filha, né? E agora ele acabou dando um socão na cara do cara, com toda a razão, mas deu um socão na cara do cara na frente da filha. Então a relação dele com a família também pode ser estremecida, o que entra aí também no tema de família que tem nesse episódio, né? A filha dele olha meio apavorada, ela é fã do Homelander e ela fica caindo no papinho do padrasto, que cai no papinho do Homelander, né? E o Mother's Milk, ele tenta abrir o olho do cara, tenta falar pro cara a verdade, mas o cara é aquele fã cego que não quer enxergar o que tá acontecendo, né, com o ídolo, não quer enxergar que o ídolo também faz merda, que o ídolo também pode ser uma pessoa ruim, pode ser uma pessoa que tá fazendo coisa errada. É aquela paixão cega, né? O Mother's Milk tenta até mostrar que o Homelander não é flor que se cheire, mas o cara tá cego, não quer saber. E aí tudo isso culmina naquele socão na cara que deixa o Mother's Milk numa situação muito complicada com a família, né? E pra fechar os comentários sobre esse episódio, eu também preciso falar da Victoria Newman, que tá manipulando a galera, tá arquitetando um plano, ela até vai lá bater de frente com o Homelander fica bravo, ele tá agressivo, ele tá errático, ele tá agindo de uma maneira completamente descompensada ali, ele pega ela pelo pescoço, mas ela conseguiu documentos ali, alguma coisa que fazem com que o Homelander acabe se aliando a ela novamente, né? Então ela tá maquinando tudo ali, ela tá quietinha, ela aparece pouco, ela vai ali, vai aqui,
aqui, mas enfim, ela tem algum plano muito grande que a gente vai descobrir em breve, provavelmente, e ela tá só trabalhando, quietinha na dela, sem chamar a atenção, pra depois, na hora de botar o plano em prática, ela conseguir executar com perfeição, pelo que a gente imagina. Então tem que ficar de olho nessa mulher, essa mulher tá muito suspeita, ela tá tramando alguma coisa e a gente tem que entender. Eu espero que no último episódio fique mais claro o que ela tá planejando. E é isso, galera, esse foi o penúltimo episódio da terceira temporada, e semana que vem a gente se vê pra comentar o último episódio. Eu vou fazer minha crítica da terceira temporada de The Boys aqui na semana que vem, na sexta-feira, e semana que vem é uma semana cheia, hein, porque tem estreia de Thor, né, então vai ter nossa crítica com e sem spoiler de Thor, também tem mais episódio de Miss Marvel aí, segunda-feira tem a nossa live de expectativa do Thor com teorias finais aí pra gente conversar sobre o que a gente espera do filme também. Então semana que vem é uma semana cheia. Se você assistiu ao vídeo até aqui, eu quero imaginar que você tenha gostado do conteúdo, então aproveito e deixo minha sugestão pra você curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações pra não perder nada. Essa semana promete, a próxima semana aí, muito vídeo bom, e tem também o nosso Explica Quadrinhos, hein, que é o nosso quadro mensal aí, uma vez por mês a gente explica grandes arcos e sagas dos quadrinhos, e na quinta-feira que vem vai sair o nosso vídeo sobre Guerras Secretas de 2015, a edição de Guerras Secretas aí que provavelmente vai ser adaptada no futuro do MCU, então não esquece de se inscrever no canal pra não perder nada, semana que vem promete demais. Valeu, um grande beijo e até a próxima.